nome é Felipe. Em 2012, quando eu era adolescente, eu e mais 2 amigos, o Carlos e o André, resolvemos fazer a famosa brincadeira do copo. A gente morava em Campinas e sempre ouvíamos histórias sobre essa brincadeira. A curiosidade começou a crescer, então resolvemos pesquisar na internet como fazer. A gente assistiu a alguns vídeos e leu várias instruções. Descobrimos que precisava desenhar um alfabeto em círculo numa folha de papel, além de incluir as palavras sim e não. Também vimos que era importante rezar antes de começar, para proteger a gente de qualquer coisa ruim que pudesse acontecer. Resolvemos seguir tudo direitinho, mesmo achando que era só uma brincadeira. Um dia, resolvemos matar a aula e fomos até a casa do Carlos, já que os pais dele trabalhavam e a gente estaria sozinho lá. Chegamos lá de manhã, preparados para tentar a tal brincadeira do copo. A casa do Carlos era antiga e tinha um ar meio sinistro, o que só aumentava a nossa expectativa. A gente desenhou o círculo com as letras e as palavras sim e não numa cartolina grande, colocou o copo no centro e se sentou ao redor. Estávamos nervosos, mas também empolgados. Fizemos a oração que vimos na internet e começamos. No início, fazíamos perguntas bobas, coisas de adolescente, só para rir. Perguntávamos quem gostava de quem na escola, quem ia passar de ano, essas coisas. A gente achava que era um de nós mexendo o copo para as respostas aparecerem, então ficávamos zoando um ao outro. Mas depois de algumas perguntas, as coisas começaram a ficar estranhas. A temperatura da sala parecia ter caído e de repente ouvimos um barulho de porta batendo muito forte. O som ecoou pela casa e todos nós nos olhamos assustados. Podia ser o vento, mas na hora a gente ficou bem nervoso. Mesmo assim, decidimos continuar a brincadeira. Perguntamos o nome do espírito que estava falando com a gente. Quando o copo começou a se mover, formou um nome que fez o Carlos mudar de expressão na hora. Miguel. Era o nome do primo dele, que tinha falecido alguns anos atrás. O Carlos ficou pálido e sério, e a gente percebeu que não era mais brincadeira. Carlos começou a fazer perguntas sobre coisas que só o Miguel saberia, e as respostas eram todas corretas. Perguntou sobre lugares que frequentavam juntos, apelidos que usavam, e até situações específicas que viveram. Cada resposta certa fazia nosso tom de brincadeira mudar para um tom de surpresa e apreensão. Estávamos começando a acreditar que a brincadeira estava realmente funcionando e que aquilo não era tão inofensivo quanto pensávamos. Sempre diziam que, para acabar a brincadeira, precisávamos perguntar se podíamos sair. Fizemos isso e, para nosso alívio, a resposta foi positiva. Rapidamente agradecemos, fizemos outra oração e encerramos tudo. Guardamos o copo e a cartolina e tentamos agir normalmente, mas a verdade é que estávamos abalados com o que tinha acontecido. Mas como somos adolescentes curiosos, combinamos de continuar a brincadeira outro dia. Na semana seguinte fizemos o mesmo plano. Matamos aula e fomos na casa do Carlos. A adrenalina e a curiosidade estavam a mil. A gente queria respostas e, no fundo, acho que nenhum de nós acreditava que algo realmente ruim poderia acontecer. Chegamos na casa do Carlos pela manhã, com a casa vazia novamente. Montamos tudo do mesmo jeito. O círculo de letras e números na cartolina, as palavras sim e não, e o copo no meio. Fizemos a oração inicial ainda meio na brincadeira, mas já com um certo receio depois do que aconteceu na última vez. Quando começamos, as respostas vieram rapidamente. O copo se movia de forma decidida, quase agressiva. Diferente da última vez, o espírito do primo do Carlos, o Miguel, não estava tão amistoso. As respostas eram curtas, formadas letra por letra, e a gente ia anotando conforme o copo indicava. Logo no início, o espírito do primo pediu para pararmos com aquilo. Pare! Foi a primeira mensagem clara que recebemos. A gente não entendia o porquê, afinal, para nós era só uma brincadeira. Mas a insistência no pedido começou a nos deixar desconfortáveis. Carlos, ainda tentando manter a calma, perguntou por que deveríamos parar.
A resposta veio de forma assustadora: perigo. Enquanto processávamos essa resposta, ouvimos um barulho de algo caindo em outro cômodo. Nos olhamos e, com o coração acelerado, fomos ver o que era. Encontramos um porta-retrato caído na sala, com a foto do Carlos e da família dele. O vidro estava quebrado e a imagem estava virada. Aquilo nos deixou ainda mais nervosos. A casa estava fechada, sem vento, e a queda parecia impossível. Voltamos para a sala onde estávamos fazendo a brincadeira e decidimos continuar, mesmo com o medo começando a tomar conta. Perguntamos o que estava acontecendo e por que deveríamos parar. As respostas começaram a ficar ofensivas e ameaçadoras. A cada letra, o clima ficava mais pesado. Saiam e morte foram algumas das palavras formadas. Carlos, visivelmente abalado, perguntou ao espírito por que estava tão irritado. A resposta foi direta: não sou o Miguel. Aquilo foi o suficiente para quase nos matar de medo. Estávamos lidando com algo completamente diferente do que imaginávamos. O espírito disse que era alguém procurando vingança e que nos encontrou. Naquele momento, o pânico tomou conta. O copo se movia com força, quase saindo do papel. As mensagens estavam cada vez mais agressivas e a gente não sabia como reagir. Vingança. Essa foi a última palavra que lemos antes de tudo sair do controle. A adrenalina e o medo nos fizeram agir rápido. Pegamos tudo, a cartolina, o copo, as anotações, e jogamos no lixo. Saímos correndo da casa do Carlos, sem olhar para trás, sem dizer uma palavra. Estávamos morrendo de medo de verdade. Nossos corações batiam tão rápido que parecia que iam explodir. Corremos para um parque próximo e ficamos lá, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois disso, ficamos um bom tempo sem falar sobre a experiência. Carlos, que tinha sido o mais afetado por ser o primo dele, ficou ainda mais abalado. André também mudou e eu comecei a evitar qualquer coisa que tivesse a ver com o sobrenatural. Até hoje, mesmo depois de tanto tempo, o medo ainda persiste. Às vezes, quando estou sozinho, lembro daquele dia e sinto um arrepio na espinha. A sensação de que algo estava realmente ali, algo além da nossa compreensão, nunca me deixou. À noite, quando ouço um barulho estranho ou vejo uma sombra, minha mente volta imediatamente para aquele dia. Carlos e André também nunca mais tocaram no assunto. Carlos mudou de casa 1 ano depois e André começou a se interessar por outras coisas. Todos nós evitamos qualquer coisa que possa nos lembrar daquela tarde aterrorizante. Não assistimos filmes de terror, não brincamos com coisas que possam invocar espíritos e nem sequer falamos sobre o sobrenatural. E essa é a história. Não sei se foi só uma coincidência, se foi a nossa imaginação ou se realmente mexemos com algo que não devíamos. Só sei que depois daquele dia, nunca mais quis saber de brincadeiras com o sobrenatural. A lição que ficou pra gente é que às vezes é melhor deixar certas coisas em paz. Já faz 5 anos que perdi minha esposa, a Fabiana. A vida seguiu, mas sempre com aquela dor no peito. Fabiana era meu tudo. A gente se conheceu na faculdade e desde então foi uma jornada incrível juntos. Ela se foi de repente, num acidente de carro. Foi um choque tão grande que nos primeiros meses eu mal conseguia sair da cama. A casa parecia um lugar estranho sem ela. Com o tempo, fui aprendendo a conviver com a ausência dela. Não que a dor diminuísse, mas aprendi a viver com ela. Voltei ao trabalho, comecei a sair mais, mas nada preencheu o vazio que ela deixou. Os amigos tentavam ajudar, mas algumas coisas a gente tem que enfrentar sozinho. Alguns meses atrás, era um domingo qualquer, daqueles perfeitos para descansar. Fabiana sempre dizia que o domingo era nosso dia. A gente costumava passar horas no quintal, eu com a minha cerveja, ela com um livro. Às vezes ficávamos só em silêncio, aproveitando a companhia um do outro. Nesse domingo específico, eu estava sentado no banco do quintal, tomando uma cerveja gelada e ouvindo o jogo do meu time pelo rádio.
Era uma dessas tardes preguiçosas, o sol estava se pondo e tudo parecia em paz. Eu gostava desses momentos. Era como se de alguma forma ela ainda estivesse ali comigo, compartilhando aquele final de tarde. O rádio estava ligado no jogo e eu estava torcendo como sempre fazia. Tinha umas coisas que nunca mudavam, mesmo depois de tudo. O amor pelo meu time era uma delas. A outra era a sensação de que, de alguma forma, a Fabiana ainda fazia parte do meu dia a dia. Cada brisa que passava, cada pássaro que cantava, tudo me lembrava dela. A calmaria daquela tarde me envolvia e eu me deixava levar pelas memórias. Tudo estava perfeito, como se fosse um sinal de que a vida, apesar de todas as perdas e dificuldades, ainda podia ter seus momentos de paz e beleza. De repente, o rádio parou de funcionar. Mexi nas antenas, bati um pouco nele, mas nada. Isso já tinha acontecido outras vezes, então não fiquei muito preocupado. Mas aí, no meio daquele silêncio estranho, ouvi uma voz. Era a voz da Fabiana me chamando. Fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Olhei ao redor, mas não vi nada. A voz parecia vir de dentro da casa. Fiquei intrigado e decidi entrar para ver. Quando entrei na casa, tudo estava em silêncio absoluto. Parei na sala, tentando entender o que estava acontecendo. Será que eu estava ficando louco? Continuei ouvindo a voz, mas agora estava mais clara, mais próxima. Fui seguindo o som até o quarto, mas não encontrei nada. A casa estava do jeito que eu deixei, nada fora do lugar. Comecei a sentir uma mistura de medo e saudade. Era impossível ser ela, mas o som da voz dela era tão real. Lembrei de tantas vezes que ela me chamava para jantar ou só para conversar. Era aquela mesma voz doce e inconfundível. Fiquei parado no quarto, tentando processar o que estava acontecendo. Foi então que ouvi um barulho alto vindo do quintal. O coração disparou. Corri de volta para fora, temendo o pior. Quando cheguei no quintal, vi o banco onde estava sentado minutos antes, completamente destruído. Um grande galho tinha caído em cima dele, partindo-o ao meio. Fiquei parado, olhando a cena, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Se eu não tivesse entrado na casa, poderia estar ferido ou até pior. Sentei no chão, ainda em choque. Peguei o rádio e tentei ligar novamente. Dessa vez, funcionou. A transmissão do jogo voltou, mas eu não conseguia prestar atenção. Fiquei pensando na voz da Fabiana, que me fez entrar na casa justamente a tempo de evitar o acidente. Naquele momento, tive certeza de uma coisa. Minha esposa ainda estava comigo, de alguma forma me protegendo. A ideia era confortante, mas também me deixava inquieto. Passei o resto da tarde refletindo sobre o que tinha acontecido. Talvez eu estivesse imaginando coisas, talvez fosse apenas coincidência, mas no fundo eu sabia que não era só isso. Depois daquele dia, passei a sentir uma paz diferente. A saudade continuava, mas agora eu tinha certeza que ela estava por perto, cuidando de mim. Toda vez que sentava no quintal, sentia uma presença, como se ela estivesse ali do meu lado. E assim, segui minha vida, com a certeza de que o nosso amor transcende qualquer barreira. Isso aconteceu há uns 2 anos, numa noite que nunca vou esquecer. Eu e meu amigo, Bruno, estávamos voltando de uma festa. A gente mora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A festa foi em Ribeirão Preto, então a gente teve que pegar a estrada para voltar para casa. Eram umas 3 da manhã e a gente estava bem cansado. Como eu ia dirigir na volta, não bebi nada na festa, só tomei uns refrigerantes. Bruno até brincava que eu estava sendo o motorista da rodada, mas eu queria garantir que a gente voltasse em segurança. A estrada entre Ribeirão Preto e São José do Rio Preto é longa e deserta à noite, o que a torna um pouco assustadora quando você está cansado e só quer chegar em casa. A gente conversava sobre a festa, rindo e contando as melhores partes. Falávamos das pessoas que encontramos, das músicas que tocavam e das piadas que rolaram. Estávamos tentando não dormir enquanto dirigíamos. A estrada estava deserta, sem nenhum carro por perto, e isso dava uma sensação estranha de isolamento.
De repente, vimos algo estranho ao longe. Era um carro parado no acostamento. Conforme nos aproximávamos, percebemos que era um carro funerário. Isso já era estranho o suficiente para aquela hora da madrugada. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi o motorista. Era um homem vestido com uma fantasia de esqueleto, completamente maquiado e com uma máscara assustadora. Ele estava parado no acostamento e o carro parecia estar ligado, mas ele não se mexia. A estrada estava deserta, então quando vimos o carro, diminui bastante a velocidade, mas não chegamos a parar por medo. Ele apenas encarava fixamente à frente, sem sequer olhar para a gente quando passamos devagar ao lado. A sensação foi de arrepio imediato. Eu, que estava dirigindo, reduzi a velocidade quase parando, e a gente ficou olhando para o homem fantasiado de esqueleto. Mas ele não reagia. Ficamos assim por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. O silêncio no carro era total. Ninguém conseguia falar nada. E o único som era o do motor do nosso carro. O esqueleto estava imóvel, com um olhar fixo e vazio. Era como se ele estivesse em transe ou hipnotizado. A maquiagem exagerada e o sorriso sinistro da máscara só tornavam a cena mais aterrorizante. "Você viu isso, Rafa?" Bruno me perguntou, a voz trêmula. Eu apenas consegui acenar com a cabeça, sem palavras. A gente estava no meio do nada, e ver um carro funerário com um esqueleto dirigindo às 3 da manhã não fazia o menor sentido. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Enquanto eu acelerava para sair logo dali, as mãos tremiam no volante, e o Bruno não conseguia tirar os olhos do retrovisor. Quando olhei pelo retrovisor, vi que o esqueleto ainda não tinha se movido. Ele continuava olhando fixamente para a frente, como se estivesse em transe. Cada vez que eu olhava para trás, sentia um calafrio. Bruno tentava falar alguma coisa, mas a voz dele saía entrecortada, como se ele estivesse tentando se convencer de que aquilo não era real. Será que era algum tipo de pegadinha? Ou alguém bêbado? Ele sugeriu, mas nem ele mesmo parecia acreditar nisso. Mais à frente, decidimos parar num posto de gasolina para tentar entender o que tinha acabado de acontecer. O medo e a adrenalina ainda estavam correndo nas nossas veias. Estacionamos o carro e ficamos em silêncio por alguns minutos, tentando entender a cena surreal que acabamos de presenciar. A mente tentava buscar uma explicação lógica, mas nada parecia fazer sentido. Conversamos sobre voltar e ver se o carro ainda estava lá, mas o medo foi maior. A ideia de encarar novamente aquela figura sinistra nos paralisava. "E se ele ainda estiver lá? E se for perigoso?" perguntou Bruno, com a voz ainda tremendo. Enquanto isso, um frentista do posto se aproximou, notando que estávamos nervosos. "Tudo bem com vocês?" ele perguntou, com uma expressão preocupada. Contamos a história do carro funerário e do homem vestido de esqueleto. À medida que íamos descrevendo os detalhes, vi a expressão do frentista mudar de curiosidade para puro espanto. "Vocês estão falando sério?" ele perguntou, visivelmente abalado. "Trabalho aqui há anos e nunca ouvi falar de algo parecido nessa estrada." Isso só aumentou o nosso nervosismo. A sensação de que algo inexplicável estava acontecendo era cada vez mais forte. O frentista nos sugeriu que descansássemos um pouco, tomássemos um café e tentássemos nos acalmar. Ele até ofereceu ligar para a polícia, mas recusamos. A ideia de relatar aquilo para as autoridades parecia absurda. Decidimos nos sentar na loja de conveniência do posto e tentar recuperar a calma. Enquanto bebíamos café, tentávamos encontrar uma explicação racional. "Talvez fosse alguém fazendo uma pegadinha de mau gosto", sugeriu Bruno, mas nem ele parecia convencido. A imagem do esqueleto imóvel e com aquele olhar fixo não saía da minha cabeça. Ficamos ali por mais algum tempo, até sentir que estávamos suficientemente calmos para seguir viagem. O frentista nos desejou sorte, mas o olhar dele dizia que ele estava tão perturbado quanto nós. Voltar para a estrada depois de algo assim não foi fácil.
e cada quilômetro parecia uma eternidade. Decidimos seguir viagem, tentando deixar aquilo para trás. Mas o clima no carro estava tenso e a gente não conseguia parar de falar sobre o esqueleto. Cada sombra na estrada parecia uma ameaça e cada barulho fazia a gente pular de susto. Chegamos em casa ao amanhecer e aquilo ainda estava na nossa cabeça. Contamos a história para nossos amigos, mas ninguém acreditou muito. Disseram que devíamos estar cansados ou imaginando coisas, mas a gente sabia o que tinha visto. Depois desse dia, evito ao máximo pegar estradas durante a noite. Isso aconteceu uns 2 anos atrás, e é uma das primeiras vezes que resolvi contar esse relato para alguém. Me chamo Carla. Essa história aconteceu uns 2 anos atrás. Desde que meu pai faleceu, voltei a morar junto com a minha mãe, Dona Helena. Após a partida do meu pai, minha mãe sempre dizia que se sentia muito sozinha, então decidi voltar para a casa dela para dar um suporte emocional. A gente sempre se deu muito bem. Ela sempre foi muito carinhosa e protetora, uma verdadeira mãe coruja. Mas uma noite mudou tudo isso e deixou uma marca que eu nunca vou esquecer. Me lembro como se fosse ontem. Era uma terça-feira comum. Eu tinha chegado do trabalho, jantamos juntas e assistimos TV um pouco antes de dormir. Minha mãe sempre preparava alguma coisa gostosa para a gente comer, e naquela noite não foi diferente. Assistimos a um daqueles programas de culinária que ela adorava. Depois, fui para o meu quarto e ela para o dela. Minha mãe sempre foi a pessoa que me dava segurança, então a ideia de que algo ruim poderia acontecer nunca passou pela minha cabeça. Eu estava dormindo profundamente quando senti um peso na cama e abri os olhos. Quando abri os olhos, vi minha mãe sentada na beira da minha cama. Mas tinha algo muito errado. Os olhos dela estavam vidrados e ela dizia coisas sem sentido. O rosto dela estava distorcido de uma forma que eu nunca tinha visto. Fiquei paralisada de medo. A voz dela estava muito estranha, como se fosse uma coisa demoníaca falando. Ela começou a me sacudir e apertar meu pescoço. Eu tentei me soltar, mas parecia que ela tinha uma força sobre-humana. Os olhos dela pareciam vazios, como se ela não estivesse mais lá. Gritei, mas minha voz não saía. O medo me travou completamente. Com muito esforço, consegui me soltar e empurrar minha mãe para longe. Ela caiu no chão, mas logo se levantou e veio na minha direção de novo. Corri para fora do quarto e me tranquei no banheiro. Do outro lado da porta, ela batia e gritava palavras que eu não conseguia entender. Liguei para meu irmão, Daniel, que morava perto. Com a voz trêmula, expliquei o que estava acontecendo. Ele veio correndo o mais rápido que pôde. Quando ele chegou, ainda estava trancada no banheiro e a situação estava tensa. Daniel, que é mais corajoso que eu, entrou e encontrou nossa mãe desmaiada no corredor. Ela estava deitada, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Daniel me ajudou a sair do banheiro e juntos colocamos nossa mãe no carro e fomos direto para o hospital. No caminho, eu não conseguia parar de chorar e de pensar no que tinha acabado de acontecer. Será que minha mãe estava possuída? Será que ela estava doente e nós não percebemos? No hospital, os médicos fizeram uma série de exames. Verificaram a pressão, fizeram tomografia, exames de sangue, tudo o que podiam para entender o que tinha acontecido. Horas se passaram e os médicos vieram falar conosco. Disseram que não encontraram nada de errado fisicamente com ela. Nenhum sinal de doença, nada que explicasse aquele comportamento estranho. Minha mãe acordou, mas parecia confusa e não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Tentamos explicar, mas ela não conseguia entender. Os médicos sugeriram que poderia ser um episódio de sonambulismo ou até mesmo um surto psicótico, mas nada foi conclusivo. Fomos para casa sem respostas e o medo de que aquilo pudesse acontecer de novo ficou com a gente. Daniel e eu decidimos procurar ajuda. Procuramos outros médicos e até tentamos conversar com um padre da igreja local.
O padre nos disse que poderia ser um caso de possessão e sugeriu fazer uma bênção na casa. Estávamos desesperados, então aceitamos. Ele veio, rezou e benzeu a casa, e tudo parecia estar bem. Apesar da bênção, eu ainda tinha pesadelos e evitava ficar sozinha com minha mãe à noite. Eu sabia que não era culpa dela, mas ainda tenho medo. Sempre tinha alguém por perto e começamos a mudar algumas coisas na casa, como as fechaduras das portas e a disposição dos móveis. Com o tempo, a vida foi voltando ao normal. Minha mãe nunca mais teve aqueles episódios e tudo parecia ter voltado ao que era antes. Mas eu nunca consegui esquecer aquela noite. Ainda tenho medo de falar sobre isso e só conto essa história para poucas pessoas, porque a maioria não acredita ou acha que foi só um sonho ruim. Até hoje, quando vejo minha mãe, às vezes me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Será que foi uma possessão? Um surto momentâneo? Nunca vou saber ao certo. Só sei que desde então a nossa relação mudou. Eu ainda a amo e cuido dela, mas aquela noite sempre estará na minha memória, me lembrando que o inexplicável pode acontecer a qualquer momento.